impor, digamos assim, determinadas direções na sociedade e determinadas regras do ponto de vista ambiental. Pronto, a política é arte ou ciência, isto é uma definição de política, não é, que toda a gente conhece, o governo das nações e nos Estados, atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, mas o que eu queria falar fundamentalmente é na questão das políticas públicas. Portanto, as políticas públicas consistem nas ações que o Estado desenvolve com vista a resolver os problemas e assegurar o desenvolvimento dos diversos setores da sociedade. E, portanto, num Estado democrático, como é o nosso, essas políticas devem ser desenvolvidas pelo governo, mas não só em conjunto com a sociedade, através das empresas, das organizações não governamentais, das associações empresariais. E as políticas públicas podem ser do tipo regulatório, do tipo distributivo, isto é mais a área até da professora Isabel Soares, podem incidir nas várias áreas, agrícola, industrial, energética, educacional, de segurança social, etc. Mas o principal instrumento da política é, de facto, o direito. O direito é, de facto, um instrumento fundamental para impor determinadas orientações políticas. E, por isso, quando falamos em direito do ambiente ou em política de ambiente, falamos essencialmente na imposição de regras, de leis, de normas que obrigam, digamos assim, de alguma maneira, os cidadãos e as empresas a cumprir esses preceitos. Ora bem, como é que a política ambiental surgiu? Como é que surgiram estas normas? Surgiram, enfim, houve uma série de catástrofes ecológicas que ocorreram, tenho aqui alguns exemplos, portanto, e foi o impacto público, no fundo, destas catástrofes ecológicas, começaram nos anos 60, que fizeram despertar a consciência dos cidadãos e o interesse dos políticos no problema da proteção do ambiente. E, portanto, a evolução do próprio conhecimento científico acerca dos efeitos ambientais das atividades humanas justificou a criação destes novos instrumentos jurídicos. E, portanto, podemos dizer que a tutela jurídica do ambiente é uma realidade dos nossos dias. Surgiu, portanto, a partir dos anos 60 do século XX, mas com um incremento muito grande, enfim, costuma-se dizer que no direito do ambiente costuma-se apontar esta Conferência de Estocolmo, das Nações Unidas, sobre a proteção do ambiente, como o nascimento, digamos assim, do direito do ambiente, em 1972. Porque aqui foi emitida uma declaração que, não tendo sido vinculativa, como por exemplo o Acordo de Paris, que já tem vinculatividade, não é o mais recente, mas nela se considerava o direito do ambiente como um direito do homem, nos termos da Carta das Nações Unidas. Portanto, e foi a partir daqui que efetivamente se começou a falar em direito do ambiente. A nossa Constituição, curiosamente, foi das primeiras a consagrar o direito do ambiente como um direito fundamental, numa dupla perspectiva, digamos, enquanto tarefa fundamental do Estado e direito fundamental dos cidadãos. E nós temos o artigo 66, número 1 da Constituição, que é a formulação que nós temos na nossa Constituição do direito do ambiente. Todos têm direito ao ambiente de vida humano, sadio, ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Portanto, uma norma constitucional que transforma este direito ao ambiente num direito fundamental, digamos assim, de todos os cidadãos. E eu queria chegar fundamentalmente a este slide, digamos assim. O ordenamento jurídico em matéria ambiental isto é digamos, um slide parece um bocadinho complexo, mas não. Portanto, nós temos a chamada Constituição do Ambiente, aqui em Portugal, temos estes artigos da Constituição que têm a ver com o ambiente, fundamentalmente o artigo 66. Depois temos determinados instrumentos do direito do ambiente, que já vamos ver quais são. Temos a Lei de Bases do Ambiente, que é uma lei de 2014, e depois essa Lei de Bases define 6 componentes ambientais naturais e 4 componentes ambientais associados a comportamentos humanos. Os
componentes ambientais naturais são o ar, os recursos hídricos, o meio marinho, a biodiversidade, o solo e subsolo, a paisagem, e depois os comportamentos, as componentes ambientais associadas a comportamentos humanos, são as alterações climáticas, os resíduos, o ruído, os produtos químicos. Portanto, hoje a grande ênfase, digamos assim, está colocada nesta questão das alterações climáticas, que é um problema global. E, portanto, o que é que isto significa? Cada um destes componentes ambientais, depois, como os nossos empresários conhecem muito bem e sabem, tem uma infinidade imensa de leis e de regulamentações que têm de ser cumpridas pelas empresas, pelos cidadãos, relativamente a estes diversos componentes ambientais. Do ar até aos recursos hídricos, até ao meio marinho, à biodiversidade, ao solo e subsolo. Quem quiser explorar determinados minérios na indústria extrativa, por exemplo, que tem uma importância grande para a cerâmica, sabe que tem que cumprir determinadas regras do ponto de vista da exploração desse solo e desse subsolo. A questão das alterações climáticas também hoje tem um conjunto de legislação muito vasta, mas tudo isto, para além da influência interna, digamos assim, no nosso direito interno, tem uma influência que é o direito internacional e o direito, sobretudo, o direito europeu do ambiente. Portanto, que influenciaram, obviamente, a nossa Constituição, mas influenciam também os instrumentos do direito do ambiente e a própria Lei de Bases do Ambiente, mas, na verdade, influenciam diretamente cada uma destas áreas. E, portanto, o que se passa hoje é que a indústria, e estamos a falar aqui em particular para a indústria cerâmica, está confrontada com um conjunto de normas, de exigências, do ponto de vista legal, que já não são apenas do direito interno, digamos assim, mas são, efetivamente, do direito europeu e que se aplicam, digamos, e que vêm de fora. A mais recente é, efetivamente, aquilo que é a chamada Lei do Clima, ou Lei Europeia do Clima, como se chama. Que a Lei Europeia do Clima procurou um acordo entre os Estados-membros da União Europeia no sentido de transformar estas metas que já há alguns anos existem, nomeadamente de sustar, portanto, o tal crescimento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera que está a provocar o aquecimento da Terra, o aquecimento global e as alterações climáticas, sustar esse fenómeno, não apenas através da fixação de metas mais ou menos indicativas, metas, digamos, que são recomendações, como acontecia até agora, mas tornar essas metas juridicamente obrigatórias. E, portanto, a União Europeia, em 2020, decidiu então, através dessa Lei do Clima, aprovar um regulamento, enfim, foi uma proposta da Comissão Europeia, que não está ainda em vigor porque tem ainda que ser aprovado pelo Conselho Europeu. Enfim, o processo legislativo na União Europeia é muito complexo e, portanto, vai ser um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que são os dois órgãos fundamentais da União Europeia. Portanto, a Comissão tomou iniciativa, a Comissão Europeia tomou iniciativa, o Parlamento e o Conselho depois vão aprovar a versão final do regulamento, e esse regulamento é um regulamento europeu. E, portanto, sendo um regulamento, é um ato legislativo da União Europeia que tem uma diferença relativamente à diretiva. A diretiva são as tais orientações, obriga os Estados a caminharem num certo sentido e dá aos Estados a possibilidade de poderem, aos Estados-membros, a possibilidade de poderem ainda adaptar, digamos assim, aquilo que a diretiva diz à sua realidade própria. E, portanto, têm que fazer a chamada transposição, que todos nós já ouvimos falar, a transposição da diretiva para o direito interno. O regulamento, ao contrário da diretiva, não precisa dessa transposição. Portanto, é aprovado em Bruxelas, felizmente é traduzido também em português, porque é traduzido nas várias línguas da União Europeia, mas nós não temos qualquer intervenção na sua elaboração, diretamente, nós, cidadãos portugueses. Obviamente temos também representantes, quer no Parlamento Europeu, portugueses, quer no Conselho, mas esse regulamento tem imediatamente aplicabilidade direta no nosso território. Portanto, é uma lei, funciona como se fosse uma lei que fosse publicada no Diário da República
inclusivamente com valor até superior ao direito interno. E, portanto, estão a ver o que é que isto significa para os cidadãos, e nomeadamente para a indústria e para as nossas atividades económicas, que nesta matéria do clima, estas metas que eram até agora apenas indicativas, a descarbonização, a redução de 55% até 2030 nas emissões de dióxido de carbono relativamente à situação de 1990, à situação que se verificava em 1990, essa redução de 55% até 2030 e portanto, a descarbonização completa até 2050, portanto, em 2050 não poderá haver qualquer emissão de dióxido de carbono, ou seja, é claro que vai haver sempre emissões. O que é que tem que acontecer? As emissões têm que ser compensadas com o que a lei chama de sumidouros de dióxido de carbono. Os sumidouros são as plantações de árvores, a utilização de projetos, digamos assim, em que nós vamos, o próprio consumo, por exemplo, do dióxido de carbono, há pouco o professor Adélio Mendes falou, como reagente, por exemplo, na produção de outros combustíveis. Portanto, a utilização, o sequestro, a captura e sequestro do dióxido de carbono é, digamos, um sumidouro do dióxido de carbono. Portanto, nós podemos continuar a emitir, o que temos é que compensar essas emissões com os tais sumidouros, e a produção líquida, digamos assim, de dióxido de carbono tem que ser de zero em 2050. E, portanto, estas metas são metas legalmente estatuídas, portanto, têm uma vinculatividade geral, portanto, vinculam entidades públicas e privadas, vinculam desde logo o Estado português, vinculam os vários Estados da União Europeia e vinculam depois também as nossas empresas, as nossas atividades. E, portanto, a questão que se coloca é efetivamente das empresas se adaptarem neste período que vai até 2030 e depois até 2050, para se adaptarem a esta imposição legal. E este regulamento europeu, como eu disse, tem uma aplicabilidade direta em todos os países da União Europeia. E, portanto, a indústria tem mesmo que se adaptar, não tem outra possibilidade, senão já não vale a pena discutir a questão das alterações climáticas, se são realmente tão graves ou não são, porque efetivamente isto transformou-se em lei e, portanto, a partir daqui o que é preciso é cumpri-la. E o que é que acontece? A União Europeia, felizmente, simultaneamente com a publicação desta lei do clima, criou um instrumento que é o Pacto Ecológico Europeu, que é uma espécie de envelope financeiro. Isto é, a União Europeia tem consciência que a indústria vai ter que se adaptar, vai ter que realizar investimentos, vai ter que portanto, vai haver a chamada transição justa, digamos, ou seja, vai haver atividades industriais que vão ter que encerrar, pura e simplesmente. Nós já tivemos o encerramento, por exemplo, das centrais térmicas, não é? Da Central Térmica de Sines, e a União Europeia, tendo consciência disso, criou este envelope financeiro, que no fundo é uma quantia muitíssimo significativa de dinheiro, que vai ser aplicada para ajudar, por um lado, as empresas e a indústria, sobretudo, a adaptar-se a esta realidade e, por outro lado, digamos que criar alternativas a certas atividades que vão ter que ser descontinuadas, digamos assim. Agora, o que é fundamental disto é que nesse Pacto Ecológico Europeu há uma série de áreas, de componentes que podem ser aproveitadas também pela indústria, e designadamente pela indústria portuguesa e pela indústria da cerâmica, para se adaptar, para nessa adaptação que tem de ser feita nessa transição, digamos assim, ambiental que tem de ser feita, poderem também
adaptar ou melhorar a sua competitividade, nomeadamente através da inovação, como a professora Isabel Soares referiu, através da inovação. A inovação, quer tecnológica, como vimos o professor Adélio Mendes a falar, quer na inovação de mercado, na inovação a todos os níveis, para procurarem outras alternativas para aproveitarem esta oportunidade e estes fundos que vão estar disponíveis. E por isso é importante que as empresas se conheçam muito bem, façam, digamos assim, diagnósticos à sua situação do ponto de vista do cumprimento de todas estas regras ambientais, para perceberem que tipo de projetos em que tipo de projetos é que podem apostar para conseguirem simultaneamente cumprir aquilo que vai ser a exigência legal do ponto de vista ambiental e a melhorar a sua competitividade, expandir até a sua capacidade de produção. Porque isso é possível. E nós não podemos correr o risco de esta grande revolução que vamos assistir se transformar numa certidão de óbito, digamos assim, da nossa indústria. Não é? Não podemos correr esse risco porque nós precisamos muito da indústria em Portugal e para desenvolver o nosso país não podemos ser meramente um país de serviços e de turismo, temos que ter indústria, porque se formos um país apenas de turismo, depois tudo aquilo que precisamos de consumir temos que comprar ao estrangeiro e, portanto, as divisas que entram pelo turismo saem depois para comprar os produtos de que precisamos. E por isso nós temos que aproveitar esta oportunidade para reforçar, daí, digamos, o tema deste nosso webinar, a reindustrialização. Portanto, aproveitar esta transição, e aqui a energia tem uma componente muito forte, porque as alterações climáticas estão essencialmente relacionadas com a energia, mas não apenas a energia, porque os outros aspectos ambientais, nomeadamente a diminuição da produção de resíduos, a valorização dos resíduos, a economia circular, são também aspectos essenciais para o cumprimento destas normas ambientais, que agora começam efetivamente, partimos para há quem diga, há quem fale já numa terceira fase do direito do ambiente, o direito, digamos, até quase mais repressivo, digamos assim. Nós, tradicionalmente, falamos nos instrumentos do direito do ambiente, falamos em instrumentos preventivos e instrumentos repressivos. Os instrumentos preventivos, temos a informação, o planeamento, os instrumentos económicos e financeiros, como é o caso destes instrumentos agora que a União Europeia criou, instrumentos de avaliação, todos nós conhecemos a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento, os instrumentos de melhoria do desempenho ambiental, a próprio controle, fiscalização e inspeção, e depois temos os instrumentos repressivos, e aqui temos, começando pelos mais simples, mas que podem às vezes até ser mais graves para as empresas, temos a responsabilidade civil por danos ambientais, que hoje também já tem uma diretiva comunitária e tem já uma lei interna em Portugal, e que a partir do momento em que de facto há um fortalecer do direito do ambiente e há um law enforcement, digamos assim, na área do ambiente, esta responsabilidade civil por danos ambientais pode se tornar um problema para as indústrias. Portanto, as indústrias, se não se adaptarem, se não tiverem de facto não fizerem um diagnóstico correto da sua situação ambiental e tiverem o azar de ter um problema, de ter uma situação acidental, um derrame, qualquer coisa, uma emissão fora daquilo que são os valores limite, podem ser responsabilizadas, e hoje este tipo de, como nos Estados Unidos, este tipo de ações de responsabilidade civil por danos ambientais começam a ser uma realidade. Depois temos as contornações ambientais, que são todas as empresas as conhecem, não é? E temos às vezes os nossos organismos de fiscalização, a GAMAOT, etc., a APA, fiscalizam, andam por aí a fazer inspeções às empresas e muitas vezes aplicam contornações até por questões. Isso são normalmente, as coimas são muito elevadas, não é? E são muitas vezes até injustas do ponto de vista da gravidade das infrações, portanto é importante as empresas prevenirem também, porque depois, claro que se podem sempre defender das contornações ambientais, mas é sempre preferível prevenir e adaptar-se antes de as cometer, e mesmo os crimes ambientais, não é? Portanto, temos já previstos também
no nosso ordenamento jurídico crimes ambientais que inclusivamente dão penas de prisão para os responsáveis por esses crimes. E, portanto, estão a ver que este direito do ambiente e estes instrumentos são, enfim, acompanham este movimento de reforço da proteção do ambiente em termos jurídicos. Para terminarmos, eu ia falar-vos um bocadinho também na energia, na importância da energia. Portanto, a relação entre o ambiente e a energia já ficou aqui claramente expressa nas apresentações anteriores, mas a energia, de facto, é hoje um bem essencial, não é? Dela depende o acesso aos outros direitos, à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, às múltiplas possibilidades de realização do ser humano, portanto, estão relacionadas com e dependem da energia. Portanto, é a força que sustenta e impulsiona a sociedade humana. Sem energia, nós não podemos viver da forma que vivemos, com a civilização que temos. E, portanto, hoje fala-se também num direito à energia, portanto, isto é, sem acesso à energia, tal como se falou, começou a falar a partir dos anos 60, 70, num direito ao ambiente, fala-se agora num direito à energia. Sem acesso à energia, o homem moderno não pode exercer os seus direitos económicos, sociais, culturais, e nomeadamente a energia elétrica e a garantia do seu fornecimento ininterrupto. E aqui é um aspecto fundamental, também foi abordado pelo professor Adélio Mendes. Portanto, a questão da energia elétrica tem que ser fornecida, não pode ser armazenada como energia elétrica em grandes quantidades, apenas nas baterias, e, portanto, a garantia do seu fornecimento ininterrupto está para a economia moderna como o ar que respiramos está para a nossa própria vida. Quer dizer, nós não podemos dizer assim, agora não vou respirar durante 10 minutos, porque não tenho aqui ar, mas depois vou ter muito a seguir e tal. Não podemos fazer isto. A economia também não pode funcionar. Olha, agora não temos energia elétrica, mas daqui a bocadinho já temos, eu agora vou esperar, depois já tenho muito e tal. Nós precisamos dela sempre, permanentemente. E, portanto, a disponibilidade de um determinado fluxo de energia elétrica é um direito fundamental de todos os cidadãos. E por isso, como Portugal é um país com escassos recursos energéticos, está muito dependente energeticamente do exterior. Nomeadamente, temos uma dependência energética grande no domínio dos combustíveis fósseis. Tenho ali um número, portanto, isto é claro que isto varia todos os anos, mas este número já tem alguns anos, mas hoje atualmente a situação também se mantém em certos pontos, em certos momentos do dia, da importação de energia elétrica é uma realidade em Portugal. E, portanto, o tema das fontes de energia é um tema muito complexo, e por ser muito complexo, e por ser também controverso, não é? Como nós vimos aqui, porque não é fácil, não é? Todos estes cálculos que nos foram apresentados, estas apresentações nos mostram que o tema das fontes de energia é um tema controverso, é um tema complexo. Ora, precisamente por isso, e não pode ser deixado nas mãos dos políticos e dos tecnocratas. Portanto, precisamente por ser um tema controverso e importante, não pode ser deixado apenas inteiramente na mão dos tecnocratas e dos políticos. Portanto, o setor da energia, pela sua importância, porquê? Porque presta-se a manipulações por parte dos agentes económicos. Portanto, num contexto de total liberalização dos mercados, muitas vezes o interesse público pode ser esquecido. E, portanto, é tão importante a energia que não podemos deixá-la, temos que nos interessar, portanto, os cidadãos e as empresas têm que se interessar por este tema. E, portanto, as políticas de energia e o debate sobre as políticas de energia não pode prescindir do contributo informado de todos os cidadãos e das empresas. E, portanto, tem que haver este balanço entre o direito fundamental dos cidadãos e das empresas a uma energia que esteja disponível, que seja de boa qualidade no seu fornecimento, mas, por outro lado, também tenha um preço justo e um preço que permita o desenvolvimento. As empresas e a indústria cerâmica sabe disso muito bem, não é? Quer dizer, não pode ser rentável se os custos energéticos subirem de uma forma desmesurada e, portanto, é necessário aqui uma regulação forte
atenta no sentido de integrar as várias fontes de energia com vista à criação das condições de base necessárias para quê? Para um desenvolvimento sustentável. É isso que nós pretendemos. Com esta transição energética, fazer tudo para que consigamos atingir, também no setor da indústria cerâmica, o desenvolvimento sustentável que foi definido já há muitos anos, em 1987, por este relatório da Comissão Brundtland, como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. E, portanto, o direito de energia deve ser uma ferramenta deste desenvolvimento sustentável e a legislação no domínio da energia deve estruturar e definir um modelo assente na regulação, como aqui já foi dito, que tenha como objetivo a integração das várias fontes de energia na criação de condições para o desenvolvimento económico e ambientalmente sustentável. E dentro de um quadro legislativo estável que permita aos agentes económicos tomarem decisões de investimento e de consumo baseadas em parâmetros de racionalidade. E por isso é que é tão importante esta discussão que nos foi aqui apresentada pela professora Adélio Mendes e também pela professora Isabel Soares, das alternativas que temos do ponto de vista energético e equacionar natureza. E às vezes o ideal não é apostar só num cavalo, digamos assim, vamos agora todos para o hidrogênio, vamos apostar no hidrogênio, vamos apostar na energia eólica. Então, o ideal, de facto, é, se calhar, um mix, digamos assim, e encontrar uma espécie de blending, como enfim, nos whiskies, não é? Encontrar um blend que efetivamente nos permita maximizar digamos, a eficiência da opção que tomamos em termos energéticos. E pronto, era isto que queria dizer. Estou, claro está, também disponível para qualquer questão. António,